anterior, a necessidade desesperada do homem, pois o pecado trouxe rompimento nos relacionamentos, transformou o mundo em um lugar hostil, criou inimizade contra Deus e distorceu a concepção do que é bom ou mal. Aqui não tem mais bom ou mal. Contudo, Deus, em sua misericórdia, providenciou a solução para essa necessidade do homem. No estudo de hoje, veremos que temos de saber, aqui tem um entendimento, temos de conhecer, como diz João 8, capítulo 32, e anunciar sobre o pecado e a solução do que Deus providenciou para esse terrível mal. Vocês lembram o que está escrito no finalzinho do capítulo 18 de Lucas? Fala sobre a cura de um homem que era cego, lembram? Bartimeu. Quando Jesus pergunta assim: o que queres que te faça? Bartimeu responde ao Senhor: Senhor, eu quero tornar a ver. Então, entende-se que Bartimeu em algum momento enxergou. Bartimeu em algum momento foi provido de visão, mas que por razões, porém o texto ali ele tem uma implicação diferente desse entendimento humano, porque na verdade todos nós éramos cegos. Na verdade, todos nós éramos cegos. A pessoa acha que a maior preocupação de um ser humano deve ser, talvez, limitações físicas, como cegueira, a questão de audição ou qualquer outra coisa. Mas não, meus irmãos. O maior problema do homem não é droga, não é bebida, não é prostituição, é a falta de temor de Deus. É o estado de devassidão que ele se encontra diante do pecado. Porque todas essas coisas são manifestações do pecado que está nele. Se ele tem esse pecado tratado, essas coisas são automaticamente tratadas. Quem poderia me auxiliar com a leitura apenas de um versículo, que é o versículo base da leitura de hoje? Carta de Paulo aos Romanos, o mais profundo e completo tratado teológico que a Bíblia traz. Todavia, não é o livro mais importante, porque de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, e nós não temos esse misticismo e nem temos nenhum talismã em nenhum livro, Capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só isso, irmã Dulcimar? Tão pequeno, mas tão importante e tão rico em informações que são pertinentes para a nossa vida. A primeira coisa que esse versículo traz é o aspecto de universalidade do pecado. Todos, e a palavra todos aí, se bem que quando a Bíblia apresenta a palavra, por exemplo, mundo, todos, você deve buscar o contexto do que aquela mensagem traz, para que você possa se colocar, para que você possa tirar de fato a referência do que ali indica, Pastor, tem uma versão que diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, isso mostra que ela nos foi tirada. Quem está destituído está sem, quem carece não tem. Eu estou dizendo que esse vai entender que foi tirada mesmo. São sinônimos de um mesmo sentido, de uma mesma situação que o homem se encontra. E aqui dentro da introdução da lição, lá no finalzinho, o autor diz assim: neste estudo, veremos que temos de saber. Evangelismo é você informar o homem o seu estado. Evangelismo é você tornar o homem ignorante. Ignorante por quê? Porque ele está cego. Ele está distante do conceito genuíno bíblico de entendimento do que é pecado. E olhe, por incrível que pareça, às vezes nós nos deparamos com situações que parece assim, quebrar o nosso interesse em evangelizar alguém. Por exemplo, quando você vai evangelizar alguém, aí chega a irmã Dulcimar para falar do Senhor para alguém, aí a pessoa diz assim na cara da senhora, na lata, me perdoe a palavra cara: e o que é que eu tenho a ver com isso? Você e seu Deus e não sei o quê. A gente fica chateado. Mas não é para isso. Por quê? Porque ele está cego. Ele não sabe o valor, ele não tem entendimento, como muitos de nós fomos no passado. Agora, se ele rejeita deliberadamente, vira as costas e vai embora, outros mais precisam e querem ouvir.
Então a gente tem que ter esse discernimento, porém não podemos limitar a proposta de compartilhamento, porque a pessoa talvez seja grosseira por falta de compreensão. E interessante também aquela cura daquele outro servo de nascença, né? Aí o discípulo pergunta: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Nem ele, nem seus pais, mas que aquela enfermidade foi concebida para glorificar o nome de Deus. É isso que é dado como resposta, quebrando essa ideia de maldição hereditária, coisas do tipo, que nem existe em algumas igrejas que pregam isso. Mas dentro da proposta que nós estamos estudando na quarta-feira, o que é pecado? Qual é o conceito que a Bíblia informa sobre pecado? E esse é o verdadeiro estado que o homem se encontra depois da queda. Ele encontra-se morto, como diz a carta de Paulo aos Efésios, em seus delitos e pecados. Ele está morto, e um morto ele não reage. E apenas o Senhor pode sim dar vida a ele. O texto de hoje à noite que nós vamos pregar vai falar sobre além da religiosidade, ou além da religiosidade, ou muito mais que religiosidade. O texto vai ser em João capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 15. Vocês lembram de Nicodemos? Ele diz assim a Jesus: Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, no plural, que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos já manifesta que ele tomou conhecimento de que Jesus é Deus e ele reconhece Jesus como Deus. Só que Jesus vai dizer bem assim: olha, filho, é o seguinte, aquele que não nascer de novo não verá. Olhe, o primeiro termo no texto é verá. Depois herdará o reino de Deus. Por que verá? Hoje os cristãos, nascidos genuinamente, eles não gozam plenamente da salvação. Eles não gozam plenamente. Nós estamos sujeitos à morte física, ok? Mas no dia que Cristo voltar, Ele restaurará de modo pleno isso, em que nós não passaremos mais pela morte. O primeiro ponto é o que é pecado. E na resposta à pergunta de número 24 do Catecismo Maior de Westminster, afirma que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. E é interessante isso, né? Quando ele diz assim, que é qualquer falta de conformidade, ele não está dizendo que é apenas fazer o que é errado. Não. Pecado não é apenas fazer o que é errado, mas quando nós negligenciamos fazer o que é correto. Pecado não é apenas o ato em consumado, não. Mas pela palavra de Deus, se eu mentalizo, se eu intenciono isso diante de Deus, eu já o cometi. E quem disse isso não foi eu, não. Quem disse isso foi Jesus. É como está lá em Tiago, né, pastor? Quando você pode fazer, digamos assim, uma caridade, atender o necessário, não faz, isso também é pecado. Olhe bem, presbítero. Tiago, ele vai falar isso, ele diz assim: se o teu irmão vem a ti com necessidades cotidianas, nós estamos falando de necessidades de um copo d'água ou de um alimento para o momento, e você diz assim, vai em paz, e você passa para outro, tipo assim, porque outra pessoa socorra ele. Não, cara, é você. Você é quem deve fazer isso, e não passar para outro. É isso que a palavra está dizendo. Então, esse é um pecado de negligência, porque o Senhor Jesus disse assim: aquele que der aos meus, mesmo que seja um copo de água fria, a mim o fez. Então você está transgredindo uma lei de Deus que chama-se princípio de misericórdia. E olhe que o texto não diz que a pessoa é uma pessoa boa aos nossos olhos. O texto não diz que a pessoa é uma pessoa próxima, mas diz que é um necessitado. Esse é o princípio de emergência. Então o pecado não é apenas o que fazemos de errado, mas também aquilo que deixamos de fazer de correto. O nosso colaborador da revista, de modo muito acertado, ele continua o desenvolvimento desse primeiro ponto que fala sobre o que é pecado. Pecar significa transgredir a lei de Deus em nossos
pensamentos, palavras ou atos. Nós estamos falando de 3 campos de abrangência. Nós estamos falando de 3 formas que o pecado pode manifestar-se em nossa vida. O que eu e a irmã Dulcimar, e Lívia e Alex podemos falar sobre pecado é aquilo que nós vemos ou ouvimos. Mas o Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, Ele é aquele que sonda e esquadrilha os nossos e conhece o ser humano no mais profundo do seu ser, aonde com certeza nem ele mesmo se conhece. Por isso, devemos estar atentos, alertas e sempre com as antenas ativas, porque o nosso primeiro princípio não é se eu estou pecando contra a minha esposa ou o meu irmão, mas é principalmente um princípio que rege do homem para aquele que é o seu Senhor. O colaborador ele agora vai fazer uma distinção entre essas 3 indicações feitas por ele: pensar, falar e agir. No primeiro ele diz o seguinte: pecado é uma ação. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é que diz a Bíblia com relação a adultério? Está lá em Êxodo e em Deuteronômio está repetido de novo. Não? Ok? Então aquilo é uma lei estabelecida por Deus. O próprio Jesus disse que não veio revogar essa lei, ele veio cumpri-la. E eu e você sabemos que nós não somos aceitos diante de Deus pelas nossas obras e nem porque somos observadores cabais da lei, que nós não somos, mas pela graça estendida sobre nós, pela obra conquistada por Cristo. Mas nós não estamos isentos de andarmos de modo austero a observar os princípios que agradam o Senhor. Então, quando eu transgrido a lei de adultério, isso é um pecado direto contra Deus. É um pecado deliberado, porque eu tenho consciência, eu sei o que Deus disse sobre aquilo. E isso chama-se transgressão. Eu tenho conhecimento, eu estou inteirado daquilo que Deus quer. Por exemplo, que dia é hoje, gente? Porque eu tenho um problema, vocês sabem, né? Domingo 8 de março. Dia de... Da mulher. Dia de quê? Dia do Senhor. Lá está dito na palavra que 6 dias vocês trabalham. 6 dias o Senhor dispôs para que vocês trabalhem, para que vocês se divirtam, para que vocês façam uma série de coisas. Mas o 7º dia, esse dia é meu, diz o Senhor. Nesse dia vocês dedicarão a mim. É o sabate, não é o sábado não, viu gente? O sabate, descanso, o dia do descanso do Senhor. E esse descanso, pelo amor de Deus, gente, não é na rede não. É um dia de dedicação a Deus, em oração, em comunhão, em pensamentos, em oração. Um dia que você mantém-se um pouco mais intenso, vamos assim dizer, com relação ao Senhor. Quando você foge disso, sem que haja o princípio de misericórdia. Pensem bem nisso. Ó, tem luz acesa aqui? Som, testando, som. Tem som? Tem. É porque tem energia. E se tem energia é porque tem pessoas trabalhando. E pode ser que pessoas que lá estão são irmãos em Cristo como nós. E para que haja o funcionamento das coisas, ele está lá. Isso nós chamamos de princípio de misericórdia, porque ele tem que buscar o pão de cada dia. É um mandato também do Senhor. Porém, deliberadamente não temos nem o direito e não devemos ter a ousadia de profanar, porque o nome disso é profanação. O dia do Senhor. É alterar. Colocar a mais ou tirar. É profanar. Ele ainda segue dizendo o seguinte, que pecar é omissão. Meus irmãos, eu socorri um jovem na avenida Irmã Dulce, em Juazeiro. Eu trabalhava com telefonia, eu trabalhava com manutenção de orelhões. Eu era auxiliar de manutenção de orelhões em Juazeiro.
E esse garoto, ele vinha na bicicleta e empinou, e quando ele baixou, o garfo quebrou e ele apagou, ele se machucou todo, cortou, e ele apagou. Foi o que eu fiz, forrei o banco do carro com plástico, coloquei ele no carro e socorri ele. Quando eu cheguei no hospital Promatre, eu entrei meio ligeiro, desde que eu entrei no meio do cavalete já foi assim. A polícia parou e disse: o senhor está detido. Porque os policiais pensaram, tipo assim, será que não foi ele que causou o acidente? Então, os policiais agiram com responsabilidade, corretamente. Pegaram a placa do veículo, meu nome, e depois me liberaram. O senhor entrou aonde? O senhor entrou para onde? No estacionamento do hospital. E aí, depois eles ficaram sabendo o que tinha acontecido. Ele perguntou se eu sabia o nome, eu disse: não sei. Eu não sei quem era, eu não sei de onde vinha, eu não conheço a família. Ele até estava praticando um ato um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco rebelde, mas isso não me cabe. Não tenho que saber quem é ele. Então, se eu não faço, inclusive, a lei em nosso país estabelece como crime omissão. É crime, para vocês verem como a Bíblia antecede, como a perfeição e contemporaneidade em cada ato da Bíblia, mesmo centenas de anos antes ter sido constituído. Olha a atualidade da Bíblia. E eu não tenho autoridade para negligenciar um ato de socorro a ninguém. Então, o autor também, de modo muito sábio, ele coloca aqui Tiago 4,17, que vai dizer: se eu sei o certo a fazer e não faço, nisso eu peco. Mas sabe por que tudo isso acontece? Justamente pelo estado desesperado que o ser humano se encontra. Faço ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Quando eu me coloco no lugar do próximo, eu consigo entender aquela palavrinha assim, ó. O mundo chama de pena, mas o Senhor chama de compadecer-se, que significa colocar-se no lugar. Troque de lugar com Ele. Inverta aí, para ver o que é que você gostaria de ter. Então ele chama a atenção ao estado de negligência. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pode falar. Pastor, nós sabemos que não devemos errar, cometer qualquer tipo de crime ou erro, mas nós, nesse tempo presente, fomos agraciados. A multiforme graça de Jesus foi derramada sobre nós. Porém, no Antigo Testamento, qualquer erro que fosse cometido e descoberto, literalmente era punido. A graça nos tirou parte disso aí, porque hoje, se for um crime que seja passivo de correção, pode-se ir para a cadeia e qualquer coisa. Porém, muitas coisas hoje não tem uma punição, mas no Velho Testamento até uma mentira era passivo de punição. O senhor acha que isso acaba sendo melhor ou pior? Sua opinião? Eu acho que continua sendo da mesma forma, porém com uma agravância menor. Física. O senhor conhece o ditado que diz assim, que o costume do cachimbo põe a boca torta? O costume do cachimbo põe a boca torta. Quando você tem, presbítero, erros que são ignorados, que são deixados de lado, a tendência é de que você mergulhe ainda mais na profundidade do erro. Eu acho que ainda é pior. Porque a correção, quais são os princípios de uma igreja genuína? Ministração da palavra com fidelidade, dos sacramentos e a disciplina. Me foi feita uma pergunta lá na reunião, sabe? Eu gosto. Pastor, não houve necessidade de nenhuma disciplina na igreja esse ano?
falei, não. Por quê? Eu disse, porque está sendo pastoreada. Só por isso. Só porque está sendo pastoreada, porque eu acredito que o primeiro papel é termos sempre diálogo, conversa, para tentarmos usar todos os meios possíveis antes de chegar em uma coisa mais enérgica, em uma coisa mais dura. Claro que sempre objetivando a restauração. Mas a disciplina tem que ser, eu falei até acho que um ano, foi, estivemos conversando ontem, tem que ser o último dos estágios. Eu tentei com irmãos nossos aqui, que hoje não estão mais entre nós, de todas as maneiras eu chorei diante dessa pessoa. Eu disse, me deixe de pastorear, me deixe estar perto de você. Não, eu não posso fazer mais nada. Eu só posso receber se voltar e cuidar, independente do passado. Isso não me cabe. Vocês entendem? Então a resposta foi essa. Não houve necessidade, porque está sendo pastoreada. Se há um erro, a gente senta, conversa, se aceita, nós nos abraçamos e vamos caminhar. E ponto. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para pastorear o rebanho. O texto ainda continua dizendo assim, ainda nessa mesma proposta. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Ou seja, quando eu abraço fazer aquilo que está à mão para fazer e que é o correto, eu demonstro através da vida do meu irmão o amor que eu tenho a ele e automaticamente a Deus. Isso é automático. E o pior é que o texto aqui diz que quem assim não faz manifesta não ser filho de Deus. Mas o texto diz ser filho do diabo. Cádia estava me falando que houve uma situação de alguns jovens que estavam em um lugar e duas mulheres estavam entrando em vias de fato. Elas iam trocar umas porradas. Diz que todo mundo em volta, um ia separar, não foi ninguém. E o outro chegou e os outros chegaram e disseram assim, não, pode deixar aí, cada um com o celular na mão. Para pegar o melhor ângulo. Vixe, minha época era complicado isso aí. Quem lembra aqui daquele negócio? Aqui é a sua mãe, aqui é a sua, quem cuspia aqui. Foram fazer isso uma vez comigo e Galego. Eu e Galego ia trocar umas luvas, e aí um rapaz chamado Jamilson foi e fez. Aqui é a sua mãe e aqui é a mãe dele. Quem cuspia aqui é homem. Ele tomou 2 cacetes, um meu e outro de Galego. E aí saiu eu e Galego sem brigar e ele lá. Nós somos meninas. Olha bem. Então existe esse tipo de pessoa. O plantador de contenda, o plantador de semente do mal. E meus irmãos, se a gente se posicionar dentro, eu já falei que hoje a mensagem vai falar sobre religiosos e o nascido de novo. As nossas atitudes manifestam a quem nós pertencemos. Os frutos que nós manifestamos vão mostrar. Não é juiz, não é juiz, não é julgar, é constatação de fatos. Pastor, Pode falar, com relação à questão de aplicar disciplina, olha o que é que Provérbios 3,12 nos ensina. Diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, ou seja, não é porque ama que deve se deixar de disciplinar. Lucas está querendo aprender a mergulhar. Comprei o snorkel, comprei o óculos, levou até para Juazeiro, mas ele não vai mergulhar lá não, porque a água está barrenta. E vou comprar a nadadeira e vou ajeitando a ele, e vou ensinar ele. No mergulho existe uma técnica. Quando você mergulha, que você sobe, qual é a sua primeira intenção? Respirar. Pronto. E aí é onde a casa cai. Porque quando você mergulha, a primeira intenção não deve ser respirar. Porque o cano que você mergulha está cheio de água. Então você tem que subir e fazer para a água. Aí você... E eu disse a ele, você vai tomar uns caldos. Mas por que ele enche de água? Porque você mergulha. Quando você mergulha, ele enche. Você mergulhou, ele enche de água. Não é um balão de oxigênio. É um cano chamado snorkel. Então, quando você sobe, a primeira intenção tem que ser
Soprar a água que está no cano, aí depois você... Serve de alguma coisa isso, né? Se vai entrar. E como serve? Mas aí é técnica, né, presbítero? É técnica. Isso aí é técnica. É através do snorkel que você vai mapear o local onde você vai mergulhar, para que antes que você mergulhe, não seja um mergulho em vão. Você aprende a fazer leitura de cores de peixe, de movimentação, e diante daquilo é que você desce. Então o snorkel é quem lhe dá essa possibilidade de você não ter que se desgastar, entende? Ele conclui dizendo que o pecado é um estado. Mas que estado é esse? Bahia, Pernambuco, Ceará? Será que é isso? É não, meu irmão. O texto desenvolve dizendo assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Quem disse isso? Davi. Mas, vem cá, o pai de Davi quem era? Jessé, mas o Pai Celestial é Deus. Certo, então se o pai de Davi era Jessé, Davi não era de uma gestação indesejada. Ele tinha um pai. E a primeira situação com relação a um bastardo é não ter pai declarado. Então Davi não era um pai, não tinha um pai não conhecido. Todos conhecem o pai dele. Então, que tipo de iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe? Qual é a relação disso? O que Davi busca falar? Pecado original. Davi está se relacionando ao pecado original, porque a relação sexual entre homem e mulher, quando casados, quando esposo e esposa, isso é abençoado por Deus. Porém, quando fora, é maldito por ele. Ok? Ele ainda segue dizendo assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Aqui já é o apóstolo Paulo falando. Será por que Paulo falou isso? Paulo estava conversando com João. Vocês sabem disso? Paulo estava conversando com João nessa hora. Aí ele disse assim: João, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Aí João disse assim: é isso mesmo, Paulo, porque se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Isso é a teologia bíblica. Isso é a harmonia entre os autores bíblicos com relação ao pecado original e ao estado de inconformidade plena que o homem se encontra ainda hoje. Você, por mais sincero, verdadeiro e genuinamente nascido de novo, você é incapaz de não pecar. Pense no que eu estou dizendo. Eu não estou falando viver deliberadamente em pecado. Eu não estou falando isso. Até mesmo porque, pela palavra de Deus, sendo você nascido, você é nova criatura. Você não vive na prática deliberada do pecado, mas você busca a santidade ou santificação progressiva, porque é isso que a palavra diz. Então, temos 3 pontos. Cadê eles aqui? Omissão, ação e também estado. 3 situações com relação ao pecado. Agora, no ponto 2, ele vai falar sobre um outro aspecto do pecado. E eu quero perguntar uma coisa. O pecado, ele é temporal? O pecado, porventura, ele é pontual? Ou o pecado é apenas algo de aspecto cultural? O que diz a Bíblia? Porque a irmã Lucimar pode falar uma coisa, a irmã Mariluz pode falar outra, Moa pode falar outra, mas quem vai dizer se Moa ou a irmã está certa é a Bíblia. É a palavra de Deus quem vai dar o aval a que tipo de fala está harmonizado com o que ela diz. A palavra aqui, o ponto 2, vai dizer que o pecado é algo universal. Mas ele é universal em que aspecto? Ele é universal no aspecto do tempo? Ele é universal no aspecto de indivíduos como seres humanos? É necessário sempre ter em mente uma das mais importantes doutrinas de toda a Escritura: a universalidade do pecado.
Vocês lembram do que eu já falei aqui nas quartas-feiras sobre algumas pessoas que dizem que criança nasce sem pecado, ela nasce um anjo, até com a auréolazinha na cabeça ela nasce. A Bíblia não diz assim. O texto de Salmo de número 51, Paulo, quando escreve carta aos Romanos, dizendo que não há um justo, nenhum sequer, e muitos outros textos vão nos garantir de que, independente de quem sejamos nós nascemos já com essa herança dos nossos pais, que foram representantes lá no Éden. Pastor, a questão da universalidade do pecado já está bem clara naquele versículo que o senhor pediu para que a irmã Dulcimar leu. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Isso. Mas aí, presbítero, pode entrar uma colocação dizendo que o todos nem sempre quer dizer todo mundo. Então, por isso que existe a teologia bíblica, para que a gente busque em diversos textos o amparo para você dizer assim, ó, essa doutrina é sólida. Pastor, mas todos não pecam. Não é isso, eu não estou dizendo isso. Todos pecam. Eu estou dizendo aqui, se a gente pega simplesmente a palavra todos, porque, por exemplo, no mesmo livro, só que sendo no capítulo 6, verso 23, vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte. E aí, o conceito de morte, ele é universal. Seja de um dia ou de 100 anos, Cátia estava me dizendo assim, vó já vai fazer 95 anos. Não, Terezinha? Não importa se você tem um dia de vida ou tanto. Todos nós estamos sujeitos à morte, e a morte é uma consequência do pecado. Porém, há uma diferença entre praticar pecado e herdar pecado, né? Ele continua dizendo o seguinte, o pecado não é um fenômeno raro ou incomum, confinado a uma pequena minoria da raça humana, mas universal em seu alcance. Todos os membros da raça de Adão foram representados por ele na rebelião do Éden. Eu estava pensando aqui no jogo do Flamengo. Estou vendo o Lívia ali com a camisa do Santos, é? Vai jogar hoje? Beleza, mas vamos supor que fosse. Quantos torcedores o Santos tem? Um monte, né? Um monte. E aí, quando o Santos vai entrar em campo, ele vai representar um grupo de pessoas que torcem por ele. Quando o Santos perde, aqueles torcedores também são afetados pelo resultado do Santos. Então, de modo assim a ilustrar, mesmo que um pouco raso, mas é mais ou menos isso, meus irmãos. É mais ou menos isso. E esse resultado, ele reverbera ao longo de toda a história do Santos. A perda de um mundial, que aconteceu em 1950, reverbera na história desse clube até hoje. O pecado original não é diferente. O aspecto representativo de Adão lá, ele era federal. Ele era para toda a humanidade. Assim como os benefícios em caso de ter sido cumprido por ele o pacto de obras, que a Bíblia nos informa que não foi. Essa é a verdade. O texto segue dizendo o seguinte: aqueles que negam tal verdade negam o testemunho da Escritura. Não é o que eu quero dizer. Eu, quando viajei agora de férias, meu primo é de uma determinada igreja e ele muito altivo nas vestes, né? Eu disse, olha, a merda da tua roupa, essa tua roupa, não te leva para lugar nenhum. Se tu baixar aí muito, é capaz dela rasgar e deixar desguardado. Baixou. Pai, ele nunca ia para a rua de chinelo, fazia nem medo. Só ia de tênis, porque ele disse, meu filho, esse chinelo para deixar a gente na mão daqui para ali. De escola, não sei o quê. Ele tinha essa cisma. E aí eu comecei a falar, meu primo, sobre a questão da justificação pela graça. E ele duro ali. E ele é um primo irmão que eu tenho. Vamos de verdade ali, não tem boquinha. Continua amando ele do mesmo jeito. Tênis é um pouco mais confiável, mas também se Pode. Mas a sandália principalmente tá havaiana, rapaz. E aí eu falando, e os outros, tanto a esposa do outro primo, como o outro primo meu, o Lucas, dizendo assim,
O Adriano está certo, porque quem diz isso é a Bíblia. Quem diz isso é a Bíblia. Para a gente ver o nível de cauterização que pessoas à nossa volta podem estar, mesmo estando dentro de igrejas. Mesmo estando, entre aspas, segundo as mesmas, sendo irrigadas de informações da Bíblia. Porém, informações essas desencontradas da verdade. O texto vai continuar dizendo o seguinte: da história, ele vai usar outro termo, da história humana e de seus próprios pensamentos, palavras, ações pecaminosas. Seria como se ele negasse os atos dele. É como aquele camarada que faz o errado, não foi eu não. Não foi eu não. Não foi eu não. Essa verdade tem pelo menos duas implicações no momento da evangelização. Pensem bem. Ele diz aqui que tem duas implicações. São dois fatos que devem ser olhados com sincero cuidado. E o primeiro, que a letra A diz assim: que todos pecaram. Nós não podemos olhar para ninguém como sendo ele merecedor ou justo. Ele nem é merecedor e nem é justo. Ele é carecedor. Ele é carecedor de uma justiça conquistada por outro e não por ele. O que é que a maioria das religiões dizem sobre a justificação? Que você tem que trabalhar para isso. Que você tem que conquistar para isso. O que diz o hinduísmo? O que diz o budismo? O que diz o espiritismo? Todos atribuem ao homem a capacidade de, mediante as suas obras, seus atos, conquistarem méritos diante de Deus. Porém, a Bíblia é clara que diz que a justiça genuína, que é aceita por Deus, ela provém da fé. Que as obras nunca justificaram ninguém. E ela vai usar o patriarca Abraão, dizendo que Abraão creu, e isso lhe foi atribuído ou imputado para a justiça. A justiça que provém da fé. Todavia, existe um grupo covarde que utiliza-se desse argumento não para viver uma vida de santidade, mas para viver uma vida de covardia. Ele diz: já que é assim, vamos continuar pecando, porque onde abundou o pecado, povo sabido. Pastor, assim como o Espiritismo, que acredita que torna-se a vida em outro corpo, Isso. há uma religião indiana que também acredita nisso. É o hinduísmo. É assim, presbítero. Não só isso, mas o budismo também. Quando a sua vida presente aqui for uma vida degradante, você não apenas pode vir reencarnado em um outro ser, podendo ser masculino ou feminino, como em animais, se a sua vida for degradante, se ela for para trás. Tanto que na Índia, a religião macro lá, majoritária, ela tem os seus deuses empregados em animais, como diz a carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 1, adorando a criação no lugar do Criador, e ele vai falar sobre animais, ele vai falar sobre aves, répteis, entre outros, né? Todos pecaram. Paulo mostra que não há distinção entre o judeu e o gentio, ou seja, independente da etnia, classe social, posição política ou credo, todos necessitam da solução divina, pois todos pecaram, e isso deve nos impulsionar a pregar o Evangelho a todos, sem distinção. Vocês sabem quais são os dois grupos menos alcançados pelo Evangelho? São os dois mais. Os mais ricos, e os mais pobres. São as duas classes menos alcançadas. O rico, porque, entre aspas, entende que o que ele tem, ele olha logo tipo assim: sim, aí o que é que você tem? Já que você serve a esse Deus. Ele traz para o mundo, ele traz para esse contexto de posses materiais,
E aí eu faço a pergunta, né? Ele perguntou, eu também posso perguntar. Se julga autossuficiente. E aí eu pergunto, e você vai levar o quê nisso aí que você tem? Naquele dia, que eu e você estamos sujeitos. Não vai fazer diferença, meu irmão. O que você possui ficará aqui. Talvez para filhos, irmãos se matarem em prol daquele corrupto tesouro que você deixou. Não é assim? Não levamos nada. E qual é a diferença que faz? Lembra do jovem rico? Lucas capítulo 18 também? Onde no verso 27 o Senhor Jesus diz assim: o impossível aos homens é possível a Deus. De que é que ele está falando ali? Está falando da salvação, porque o jovem rico pergunta: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Pastor, essa parábola do jovem rico, quando Jesus incita ou orienta-o a vender os seus bens e dividir com o pobre, isso não era literal, isso é porque Deus conhecia o coração dele, né? Era. Ali sim, era literal. Por isso, presbítero, que existe. Era. Por isso que existe a hermenêutica e a exegese. Porque é entender o que de fato o autor quis dizer lá. E outro é o que eu trago para ser aplicado em minha vida. Como eu trago isso? Naquele contexto, não fazia o menor sentido o Senhor ter posse. Porque os imperadores iam perseguir o Senhor por o Senhor externizar ser um cristão, e eles iam fazer indevidas e mentirosas acusações e tirar tudo que o Senhor possuía, inclusive a sua vida. O que está em Atos capítulo 2? Vendiam suas propriedades e bens, compartilhando tudo com os pobres, na medida que tinham necessidade. Então nós estamos falando de algo que naquele contexto era literal, porque não fazia sentido. Mas a pergunta é: e qual é a implicação para mim hoje? Como eu posso trazer dali algo que seja, que faça sentido para mim hoje? Quer que eu diga? Não permita que os bens que você possui tome lugar em sua vida que pertence a Deus. Que lhe deixe insensível à necessidade do próximo. Que lhe façam tornar-se de si mesmo o próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Agora, faça-nos entender também porque os pobres, ou sua maioria, não são alcançados pelo Evangelho. A graça de Deus, ela não é concebida por mérito. Se nós achamos que os pobres merecem porque não têm nada, a Bíblia chama o homem ao arrependimento. A riqueza, ela nunca foi, ela não é e nunca será obstáculo intransponível para que Deus alcance. Como também a pobreza não é uma garantia. Porque existem pessoas que são pobres de bem, mas são altivas de espírito. São orgulhosas. São donas de si mesmas. E isso é mais um campo entre você e Deus, espiritual, do que um campo material. Quantas pessoas que... Eu me lembro dessa daqui, na vez que a gente foi visitar Beg, antes dele morrer, chegou uma mulher lá parecendo a Rainha Elizabeth. Rapaz, a bicha era chique. Não comia nem cuscuz para andar bem vestida. É por isso então que aquela bem-aventurança que diz: bem-aventurados humildes de espírito e não pobres de espíritos. Perfeito. Porque humildes não é pobreza. A riqueza material não torna um homem... Tem gente que diz assim: quer conhecer Lívia? Dê poder a Lívia, dê riqueza a Lívia. Não. Lívia, ela sempre foi aquilo, porém aquela situação trouxe à tona o que ela era. Porque se ela for uma pessoa de coração no Senhor, pode derramar, meu irmão. Pode meter bronca e arrochar. Lembra de Jó? O texto diz que ele não era o mais rico de Jatobá. Era o mais rico do Oriente. Não era o mais rico de Pernambuco. Não era o mais rico de um país, era o mais rico do Oriente. E Deus vai, no final, no capítulo 42, vai dizer que a ele foi restituído em dobro. E agora? Davi era pobre, né? Davi era rei. Então, a riqueza nunca foi problema. O problema é a altivez espiritual. É esse o problema. A letra B diz assim: apesar da universalidade do pecado, a solução divina é dirigida aos que creem e aos justificados por Cristo, os eleitos. Vocês lembram aqui
dos 5 pontos do calvinismo. O primeiro dele fala sobre a doutrina do pecado. Vai falar sobre a universalidade dele, que diz que há uma depravação total. Não apenas universal, mas em todo o ser humano. Eu falo no indivíduo, nos seus pensamentos, nas suas ações e em suas palavras. Porém, quando você desce um pouco mais dentro dos 5 pontos, vai dizer que a expiação, ela é limitada. Quero aqui deixar claro uma coisa: a obra de Cristo, ela é suficiente para salvar a toda a humanidade ou não? Sim. Mas ela é eficaz em quem? Aqueles que creem. Nos eleitos, naqueles que creem verdadeiramente. Ela é suficiente para todos e eficaz nos que creem. Quem são eles? Eu não sei. Aonde estão? Também não sei. Por isso que devemos proclamar a toda criatura, em tempo e fora de tempo, sem negligenciar os degraus que fazem com que o homem, dentro daquilo que nos cabe, chegue até o Senhor. É por isso que tem um versículo no Sincero Irmão que finaliza assim: a saber os que creem no seu nome. Correto. No nome de Jesus. Correto. Isso nos dá a segurança de que o Senhor, em Cristo, aplicará a solução para o pecado no coração de todos os eleitos mediante a apresentação do Evangelho. Quem é que vai aplicar no coração? Deus, Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Alguém pode ler? 16, 8. Evangelho. Isso. Quando ele vier, confessará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é ele? Consolador do Espírito Santo. Perfeito. Quem aplica, por isso que, vamos supor que Alex, esses dias um pastor amigo meu, que pastoreou lá em Moçambique uns 10 anos, ele colocou dizendo assim, que um missionário foi mandado para um país na Europa, e ele lá não evangelizou, ele não pregou, ele não orou, e ele não fez a missão. E esse missionário é você. Eu tive que responder ele. Não teve jeito. Eu tentei não responder, mas eu respondi. Primeiro, passaporte e passagem não fazem missionário, me desculpa. Se você não é missionário aqui na sua igreja, se você não tem compromisso com a obra na sua igreja, você não vai ter compromisso porque você foi mandado para fora. Não vai. A obra inicia-se aqui, em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Então, tem que começar em algum lugar. A igreja é quem vai testificar da sua vida. É a igreja quem vai ver a sua piedade, a sua dedicação, o seu empenho. Aí eu disse a ele: ele nunca foi. Passaporte e passagens internacionais não fazem missionário. 2, irresponsabilidade de quem mandou. Faltou fiscalização, acompanhamento e responsabilidade. Agora, pastor, na igreja primitiva, com a dispersão, é que a palavra foi mais proclamada. Porque assim, presbítero, a dispersão da igreja primitiva se deu por uma coisa: perseguição. Então, mesmo você indo a pé, de jegue, de avião, do que for, quando você ia pela perseguição, é porque você estava buscando eu vou usar assim, um escape, em vista às dores e tudo que era concedido a quem pregava o Evangelho, ou quem dizia testificar do Evangelho, mas você ia pregando. Significa que era praticante. Correto? E que não queria abrir mão, que queria permanecer, que preferia abrir mão de uma vida de conforto, de uma vida de convívio, como está em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão para servir, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Era futura, ele iria mostrar. O justo viverá pela fé. A fé é o conceito daquilo que eu não vejo e a convicção daquilo que eu aguardo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Parece que nós estamos falando de um outro evangelho hoje. Revitalização do pecado e autojustificação. O que é isso? Como podemos entender? Ponto 3. Apesar do grande zelo em tentar cumprir a lei,
os judeus também pecaram. Lembram do texto de hoje à noite? Eu vou falar sobre quem mesmo? Eu esqueço toda hora, gente. João capítulo 3, gente, me ajuda. Nicodemos. O texto é claro. Ele não era um qualquer, ele era grande, ele era maioral, ele era destaque, ele era alguém que se encontrava no alto escalão, mas ele era apenas um religioso. Ele apenas conhecia a letra, ele não foi alcançado pela essência contida nela. Em nossos dias, uma das grandes barreiras da evangelização, talvez a maior, seja a falta de reconhecimento. Como é que você fala de alguém que você não conhece? Deixa eu fazer aqui uma simulação que eu estou ligado, Dona Lívia, eu entrego mesmo, eu rasgo. Ficava pesquisando para ver quem era o pastor que estava vindo para cá, quem era o ombreiro, não era, Lívia? Não era? Mas isso eu sei porque, isso é compreensível demais, mas eu falo assim, talvez vocês pudessem me ouvir, talvez numa ligação telefônica, graça e paz, meus irmãos, tal, e vocês podiam gravar a minha voz e talvez até reconhecer a minha voz. Mas eu podia passar 20 vezes por vocês aqui e vocês não iriam me conhecer. Por que não? Relacionamento. Não tínhamos relacionamento, mas hoje temos. Hoje vocês se me veem e conhecem, se ouvir conhece, já sabem muita coisa, porque temos relacionamento. Até Cátia fica por aí. Pastor, com relação à questão da letra, ou seja, do que está na lei, né? Em 2 Coríntios 3,6 diz assim, eu não sei o contexto, porque eu não sei o contexto, que eu só estou com o versículo. Beleza. Aí diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O senhor sabe que letra é essa daí? A lei? Eu não estou vendo. Não, é isso que eu vou dizer. A lei judaica. Alguns usam esse texto que o senhor leu aí para negligenciar o estudo da palavra. Estão quadradamente errados, porque senão João 8,32 não existiria. Paulo não diria, olha, vocês trazem minha capa e tragam os escritos. Como é que eu vou falar e viver de um Deus que eu não conheço? E como eu conheço Deus? Através de onde? Por onde ele se manifestou e se fez conhecer? Pela palavra. Então, se eu não busco pelo meio ordinário, olhem o que eu estou dizendo. Está gravando, está aqui. O que eu estou dizendo não é que Deus não tenha pontuais ações para chamar a atenção da pessoa. Ele tem. Porém, ele manterá e preservará essa pessoa pela palavra. Ele pode ter chamado Moacir, sei lá, no meio de uma pescaria. Moacir estava lá pescando e lembrou de um conselho, de uma palavra, de uma oração feita, e o Espírito Santo, minha irmã Dulcimar, aplicou no coração de Moacir. Moacir chorou igual um menino velho besta, igual eu. Oh meu Deus, eu chorei, quase desidrato. Chorei porque eu me vi, coitado, sendo o culpado pelo amor de Cristo. Eu fui o culpado. Então eu disse, meu Senhor, como é que o Senhor ainda me perdoa? A mim me apraz perdoá-lo, amá-lo. Então, louvado seja Deus. Mas é uma prerrogativa dele, não é minha. Não é minha. Reconhecimento do pecado. Como é que eu vou, meu irmão? Como é que doutora Monique, vai passar uma medicação para uma pessoa se ela não examina e não faz um exame com a pessoa? Vai passar como telepatia? Fica difícil. Tem que diagnosticar. Conhecer é diagnosticar. Pois, se não identifico que tenho um problema, que no caso aqui é o pecado, de nenhuma forma buscarei a solução. Na evangelização é necessário mostrar que ninguém cumpre os padrões estabelecidos por Deus, combatendo assim pelo menos 2 equívocos. Ele vai falar aqui letra A e letra B. Lembra o que a palavra diz? Diz assim, se eu cumpro 9 dos 10 mandamentos, mas eu transgrido em um, eu sou réu de qual parte da lei? É mesmo, eu sou réu de toda a lei, porque aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás.
não é guardando um e negligenciando com o outro que eu vou ser agraciado por Deus, meritoriamente se falando. Deixando claro, para que não haja dúvida, que nenhum de nós temos a capacidade de guardá-lo plenamente. E se intencionamos assim, você está indo direto contra Cristo. Porque seria como se você quisesse destituir Cristo do lugar dele, de plenitude. Você não é pleno. Eu criei uma ave há muito tempo chamada curió, e eu deixei de criar por causa de criadores. Porque eles buscavam, por causa de criadores, eles buscavam um canto perfeito. E ele é uma ave, ele não tem como ser perfeito. Ele sempre vai ter um errinho. Vai bonito o canto dele. Ele sempre vai ter um erro, como todos nós. Por isso que a gente deve saber discernir entre erros do nosso cotidiano, dos filhos, da esposa, do esposo, de um irmão em Cristo, para que a gente possa, com um modo digno, com um modo assertivo, fazermos a devida correção, para que possa assim haver a restauração. Ele traz 2 pontos aqui: relativização do pecado e autojustificação. Deixa eu perguntar uma coisa. Está com frio, Nicole? Está com frio? Tá não. Mas se Nicole estivesse agora aos pés do Monte Everest, menina, ia estar toda empacotada, só ia ver os olhos, ó, parecendo aqueles bonecos de posto. O pior seria que os pés estivessem lá de cima. Mas aí eu vou amenizar, porque depois de 7.000 metros de altura chama-se zona da morte. Então até o ar que você respira, ele começa a petrificar dentro de você, e é o que mais mata pessoas na escalada do Monte Everest, depois dos 7.000 metros. Então, nos pés dele. Isso sim podemos chamar de relativismo. Eu uso o casaco se tiver frio e não uso se tiver quente, isso é relativo. Porém, quando se fala do pecado, não existe relativismo nem em tempo, nem em etnia, nem em condição social, financeira, em sexo, em nada. Aí recai sobre a universalidade do pecado. O secularismo não admite a mensagem sobre o que é certo e o que é errado. Ele relativiza. É tudo um ponto de vista. É tudo um ponto de vista. É uma regada de uma hipocrisia danada. Condenar algo como errado seria agir com intolerância. Desse modo, o pecado não tem sido identificado e, como consequência, a solução para ele é negligenciada. Eu estou com um problema seríssimo, sério. Eu vim agora ali e eu tenho dito direto, falei até a Mude, rapaz, não estou me conhecendo mais não. Meus irmãos, estou numa paz tão grande que eu não estou me conhecendo mais. Não é mais aquele Adriano, eu tenho certeza que não sou mais aquele Adriano. Porque se fosse aquele Adriano, eu já tinha tocado fogo. Certo? Certo? Poxa, vocês não tem nem noção. Mas o senhor aqui. Presbítero, como eu sei que tudo em minha vida tem um intuito e propósito de glorificar a Deus, eu não posso. Eu tenho que viver Romanos 8:28. E eu sei que isso pode ser uma via de eu manifestar a minha confiança nele, independente da circunstância. Eu tenho que... Isso. Eu tenho que ser assim. Porque isso agrada o coração de Deus. Eu não posso agradar o meu. Eu tenho que agradar a Deus. Não importa como eu esteja. Eu fui buscar a irmã Marlúcia lá, o carro não pega mais. Não quis pegar. Continua aqui na porta da igreja, claro. Ali. E amanhã eu estou com o mecânico marcado lá Mas não quis pegar depois que trouxe, né? em Paulo Afonso. Estou com um Roberão marcado. Roberão é o presbítero da primeira igreja, especialista em Duster. E eu não sei se eu vou chegar lá, não sei nem como é que vai ser. Eu não estou nem aí. Nada é isso. E é coisa séria. E eu vou ter que ligar. o motor da partida? Não, é o motor mesmo. E eu vou ter que ligar para o Está funcionando. Eu vou ter que ligar para o rapaz que eu comprei, porque a gente vai ter que conversar. Eu vou ser super educado e super pacífico. Só vou dizer a ele que a pior coisa é ele sentar no banco dos homens de preto. Se ele sentar, ele não vai ter boas recordações. Eu garanto isso. Porque a justiça... Esse é o primeiro carro que o senhor comprou, que está com essa série de problemas. É verdade. Mas tudo coopera por bem daqueles que amam a Deus, meu irmão. Poxa, pense numa paz maravilhosa de estar em Deus, não. É bom demais. É bom demais.
Isso é maravilhoso, sabe? Então é uma paz mesmo, porque o senhor com esse problema todo está nessa parte toda. Mas tem que ser assim. Como é que eu vou mostrar a vocês, meus irmãos, eu como pastor de vocês, que vocês podem se manter de pé em meio às tribulações se eu não fico? Que pastor pé duro é esse? Que pastor? Não é? Não vai, minha irmã. Existe. Olha, o problema que a humanidade diz que não tem solução é a morte, e nós sabemos que tem. Imagina o resto. Não é verdade? Mas vamos para frente. Amém. Autojustificação. Falando de autojustificação, quem foi que buscou praticar autojustificação na Bíblia, no primeiro momento? Verso 7. Autojustificação, esse ponto é muito comum no meio religioso. Aqueles que atribuem ao homem a capacidade de obter, de conquistar, de ser o eu sou, né? Isso é horrível, pelo amor de Deus. Crê-se que a solução para os pecados está na prática das boas obras. Opa! Então eu vou viver afundando a jaca. Tô nem aí, meu irmão. Eu vou pecar muito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia está me dando base para que eu continue pecando, porque eu quero é se encher de graça. Não! Aquele que morreu por pecado não vive mais como escravo dele. As obras que o Senhor, segundo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, preparou de antemão para que andássemos nelas, não são nada mais nada menos do que provas cabais e notórias do seu novo nascimento. De a quem você serve, quem é o seu Senhor. Eu tenho que viver obra ilibada? Tenho. Eu ando em Juazeiro a pé, meu irmão, não ando de carro, não gosto de andar de moto, eu não gosto de andar de bicicleta, só gosto de andar a pé. Primeiro porque minha paciência é pouca com certas coisas. E aí eu fujo da aparência do mal, né? Assim que diz a Bíblia. Os motoristas folgados. Teve um mesmo que eu fui no salão onde eu corto cabelo lá. Meu neto me pediu uma pasta de coisa, essas pomadas de botar no cabelo. Ele disse, compre uma pomada daquela para mim. Eu disse, pronto. Liguei. Ele falou, Adriano, tem duas aqui, vai estar chegando mais. Eu dei a dele, que ele já ia embora, e depois chegou as minhas. E aí quando eu fui encostando no estacionamento, um rapazinho ultrapassando pelo estacionamento. Aí eu abri o vidro do carro e disse, meu homem trabalhador, cidadão de bem, passe pelo outro lado, para o senhor chegar em seu destino em paz. Ele morreu da risada dentro do capacete. Aí o menino disse, meu avô é uma onda, viu? Vá em paz, vá meu filho, vá por aí, vá. Entende? Não, eu falava do mesmo jeito. Minha nobre trabalhadora, passe por ali para você chegar no seu destino em paz, chegar bem, né? Para que seu marido, seus filhos lhe recebam em casa. Porque, pelo amor de Deus, por aqui você não chega não, meu filho. Oxe, não conhece a lei não, é 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nunca estudou não, foi? Temos sempre de nos examinar, fazer uma autoanálise. Meu irmão, faça isso com você. Olhe o seu dia, analise o seu dia, seu procedimento, seu agir, seu falar, seu pensamento. Veja isso. Se isso agrada a Deus, mas se lhe agrada não, você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Ele segue dizendo assim, verificando se não estamos em algumas situações tentando negociar com Deus por nossa piedade ou fidelidade a Ele. Quer ver uma coisa? O que foi que os amigos de Jó disseram a ele? Depois de 7 dias chorando, pranteando de joelho. Que o seu sofrimento era envolvido a um pecado que ele deve cometer. Pecado cabeludo, encoberto. Foi isso, primeiro? Mas é o Senhor que está dizendo isso? Não. É a Bíblia. Então muitas pessoas querem atribuir determinados momentos de sua vida como sendo pecado praticado. Meu irmão, a primeira pergunta que vai estar um pouco mais à frente aqui, sobre qual o propósito principal ao qual fomos criados, a Bíblia vai dizer que é para a glória de Deus. E aí eu venho para o meu momento, um momento chato, mas quem sou eu em Deus? Será que a minha confiança nele, será que a vida que eu busco mostrar aos outros que eu estou em Deus, está assim tão fraquinha? Só é quando eu estou bem, Circunstancial? Não, meu irmão. A vida no Senhor
deve ser ilibada incircunstancialmente. Por favor, se a gente vai reconhecimento dos pecados, que a gente chama dos intocáveis, né? Sim, Se a gente tiver reconhecimento dos pecados que a gente chama de intocáveis, né, a gente vai ver que é impossível a gente dizer que não comete pecados, né? O último estudo da SAF mesmo foi sobre insatisfação. E a gente muitas vezes nem pensa que você ser uma pessoa insatisfeita é pecado, mas é pecado, é falta de confiança na soberania de Deus, né? A própria irritação, a frustração, tudo isso. Porque, como eu falei da outra vez, quando a gente só pensa nos pecados grandes e que estão explícitos, porque, assim, pecado é igual à lei, né? Tem coisa lá na lei, os princípios que estão implícitos, né? Que não está assim dizendo, serás insatisfeito. Não está dizendo assim, mas a gente entende que a insatisfação, por todo o contexto da Bíblia, ela é pecaminosa, né? E a murmuração, justamente. E aí a gente só olha os pecados que estão explícitos, né? Matar, roubar, então tem aquela frasinha, eu não mato, não roubo, não me prostituo, não sei o que lá, né? E aí a gente tem a tendência de achar que a gente está num patamar muito bom. E às vezes a gente tem até a ousadia de dizer, não, hoje eu não pequei não. Mas se a gente for fazer o autoexame, né? Porque eu acho, assim, na minha opinião, né? Que quando a Bíblia manda a gente se examinar para cear, é uma coisa que a gente deveria fazer cotidianamente, né? correto. Então, às vezes você pensa, meu Deus, um ímpio aí, às vezes passa uma dificuldade tão grande e não está murmurando, não tá, e a gente, sei lá, quebrou, meu liquidificador quebrou. Eu já fico praguejando que o mundo, que Deus não está olhando para mim, meu Deus do céu, como se fosse uma coisa mais... Né? E a gente aqui é passageiro, não tem justificativa para a gente, não. Correto, Lívia. E outra coisa, a sua fala, ela coaduna, se assim for, né, com alguém que deforma a verdadeira promessa do Senhor. Ah, pastor, mas lá não disse nós comeríamos o melhor dessa terra? E o que é o melhor? O melhor é o pudim de Lívia, o pudim seu é bom. O pudim, o melhor é um carro do ano? O melhor é você estar numa mansão? Se fosse assim, pessoas que são extremamente abastadas financeiramente não teriam momentos em que os seus corações parecem estar vazios. O melhor é ter Deus em plenitude em você. Eu fui fazer uma visita ali na área rural em Jatobá essa semana, uma propriedade, e passei e vi um senhorzinho sentado numa porta, e o olhar dele era um olhar de quem aguardava alguém. Eu disse, Cátia, o quê? Vou voltar lá. Não sei nem quem é. Eu não estou nem aí, meu irmão. Pode atirar. Tenho medo mesmo. Vou lá naquela propriedade e vou cumprimentá-lo e vou conversar com ele. Sabe o olhar de alguém como que esperava alguém? Era o olhar daquele senhor já bem de idade. E aí cheguei na propriedade, aí encontrei Paulinho, encontrei Sandra. Ele disse assim, pastor, o senhor já está conhecido aqui, viu? O povo já conhece o senhor. Que bom. A pergunta é, conhece como? De que maneira? Quem é que eles conhecem? Não é isso? Quem eles conhecem? O ponto 4 vai falar sobre a carência do homem. Qual é a carência do homem? Carecemos da glória de Deus. Está aqui a resposta. Sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é aquilo que Adão abriu mão lá no Éden. Entenda uma coisa. O melhor ali não era o Éden. Não, gente. O Éden não era o melhor. O melhor era a presença de Deus. O melhor era a relação com Deus, era o companheirismo, era o convívio com Deus direto, sem intermédio de nada nem ninguém. Eu fui passar umas férias com minha família em Morro de São Paulo. Meus irmãos, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, umas piscinas natural. Aí eu disse assim, vou pegar uns peixes desse. Aí Cátia, como é que você vai pegar esses peixes? Eu disse, com sua canga, tire. Ela tirou a canga, eu peguei um bocado de peixinho, olha aqui. Sargento, os peixinhos até grandes. Eu soltei de novo, claro, porque não tinha intuito. Corri na areia cedo, meu genro disse, Deus me livre, ninguém aguenta o senhor não. Então, vivi bons dias, mas existem infinitos lugares, tão bom quanto, talvez até melhor. Mas sabe qual é o melhor lugar? É no Senhor. Presbítero Alex.
Eu vi nessa última semana um comentário que o grande pregador Billy Graham, ele disse em uma das suas pregações, ele disse que o que achava interessante é que muitas pessoas passavam uma vida aqui na Terra completamente afastadas da presença de Deus, mas almejavam estar na eternidade na presença de Deus. Então, eu queria trazer, porque justamente, né, a gente tem que buscar aqui, nas nossas limitações, utilizando-se dos meios de graça, para buscarmos, naquilo que for, na nossa responsabilidade, estarmos na presença de Deus. Porque isso aqui já vai ser o quê? Nós estamos, vamos dizer, de uma forma mais clara, um estágio daquilo que vamos ter plenos, perfeitos e glorificados. Boa colocação. Perfeito, presbítero. E aí a gente pode ter dois métodos de aferirmos quem está vivendo assim. Primeiro, aqueles que apenas buscam os favores de Deus, que não o reconhecem como o Senhor e Salvador de suas vidas. Esses se encaixam nesse grupo. Outros que se encaixam nesse grupo são os mesmos que dizem que gozarão de estar na Jerusalém Celestial, fazendo parte da igreja triunfante do Senhor, quando negaram fazer parte da igreja militante. Aqui são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Porém, você vive como não. E eu não entendo como é que você exerce uma vida e goza um benefício diferente daquilo que você viveu. Quem determina a forma que o cristão vive é a palavra. Quando a Bíblia diz não deixar de congregar como costume de alguns, ela não está isentando você de exercer o seu papel doméstico, de orientar, de ler a Bíblia, de orar e, pior, de viver. Não isenta. Porém, uma coisa não isenta a outra. Quando você está com sede, você come? Quando você está com sede, você come? E quando você está com fome, você bebe? Não, porque uma coisa não anula a outra. Nós temos necessidades distintas. A caminhada não é diferente. Lembra, eu fui a um congresso de missões e aí houve uma fala bem assim, numa reunião de líderes. Missões se faz indo, orando ou contribuindo. Eu falei, meu irmão, só um minuto. Essa frase ela está errada. Mas está errada, pastor? Está. Porque a sua fala, ela induz a pessoa que se ela fizer algo, ela está isenta de fazer as outras. Ou não é ou. A missão se faz indo, orando e contribuindo. Uma coisa não anula a outra. Não é porque eu sou um financiador da missão que eu estou isento de ser por Deus enviado para algo ou de viver a missão onde eu estou. Missão, gente, missionário, todo cristão é um missionário. Todo cristão é um proclamador. Não é só um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, não. Todo cristão deve ser um proclamador. Mateus 28, que eu esqueço. Eu tenho uns problemas de esquecimento. Do verso 18 ao 20 diz como? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem é que deve ir a todo mundo? Nós, correto. Nós. E não eu apenas. Nós. A igreja, o povo de Deus, deve ter um compromisso com Deus da igreja. E com a igreja automaticamente. Ele continua dizendo o seguinte: carecemos da glória de Deus, criados à imagem do glorioso Deus. Gente, pelo amor de Deus, não vão mentalizar a imagem como membros não, viu? Braço, pernas, voz, ouvidos, boca, não. Aqui, quando se trata de imagem e semelhança, são atributos que Deus tem e Ele comunicou em um aspecto menor a sua criação. Como também existem atributos de Deus que Ele não comunicou, como onisciência, onipresença, entre outras coisas. Os seres humanos trocaram a glória do Senhor por ídolos, está lá em Romanos capítulo 1. E distorceram a própria imagem divina. Somente a graça, mediante a fé, como está em Efésios capítulo 2, renova e restaura essa glória perdida. Quando nós não sabemos o correto, praticamos o errado.
quando nós não sabemos o correto, nós praticamos o errado. Essas pessoas que estão perdidas nos aspectos e nas diversas religiões que hoje o mundo tem gente que diz assim: vem cá, pastor, por que aqui no século XVI Martinho Lutero fez aquele esparrafo todo que dividiu a igreja? Eu digo, olha, primeiramente não era a intenção de Martinho Lutero. Martinho Lutero queria um retorno, ele queria que a igreja voltasse e reconhecesse a Escritura como normativa, foi isso. Então, por que é que existe hoje muitas igrejas, inclusive católica? A igreja católica não é uma só. Primeiro, ela não é a primeira, a católica apostólica romana, né? Porque católica é universal. Então, universalmente nós somos cristãos. A primeira igreja chama-se igreja primitiva, está lá em Atos, e não a igreja católica. Para começo de conversa. Segundo, o que trouxe essa necessidade foi a deformação que adornava dentro da igreja. Não foi uma intenção ímpar, pessoal, particular. Foi isso. E hoje, as muitas igrejas que partiram daquele pressuposto, quem está acompanhando aqui a igreja Assembleia de Deus em Pernambuco? Sabe onde é que está sentado o presidente? No banco dos réus. Está sabendo? Pois está. Está sentado lá. É brincadeira o povo de Deus se encontrar nos tribunais. A Bíblia fala sobre isso, gente. Sabe por quê? Porque alguns se embriagam com o poder. Me foi dito isso. Olhe, agora que você tem as três letrinhas, que acha de letra é essa? Revemi. Para mim, tanto faz, meus irmãos. Vocês são testemunha disso. Eu mudei, fiquei. Continuo mesmo Adriano, doido todo. Meus irmãos, eu não vivo disso, não. Eu continuo o mesmo necessitado da glória de Deus, do acompanhamento dele, da graça dele. Eu não sou ninguém, porque recebi o reconhecimento de um título que me deu, sim, a autoridade para ministrar os sacramentos, tudo. Mas eu não me tornei outra pessoa, não. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Até porque esse termo, o senhor costuma usar reverendo, o senhor deixou de ser, não. O senhor continua sendo reverendo e missionário ao mesmo tempo. Nem todo missionário é um reverendo, mas todo reverendo é um missionário, né? Ele traz aqui alguns versículos de apoio e foram tirados da Bíblia, Genebra, né? Efésios 5, 2, ele vai trazer aqui outros textos como 1 Coríntios, ele vai trazer também Efésios 4, 24, Filipenses 3, 20 e 21, Colossenses 3, 10. A palavra grega para hamartano ou hamartia, entre outras, usada no Novo Testamento para se referir ao pecado, transmite a ideia de errar o alvo. Errar, enganar-se ou vagar para fora do caminho. A Bíblia nos mostra que o alvo do homem deve ser a glória de Deus. Essa verdade nos faz destacar dois aspectos para o momento da evangelização. O vazio do coração do homem não é preenchido por objetos, não é preenchido por dinheiro, não é preenchido por cargo, nem por nada que não seja a glória de Deus. Quando o homem entender que isso é o que preenche o seu coração satisfatoriamente, ele vai ter paz. Porque quem concede essa paz é o próprio Senhor. Ele é a nossa paz. Mas não, fica os cabas correndo aí, que nem cachorro correndo atrás do rabo. Vai pegar nunca, meu irmão. Vai viver insatisfeito a vida inteira. Ele pode ter 10 vezes o que você tem, ele ainda continua insatisfeito. Vocês lembram do texto de Lucas 19, do verso 1 ao 10? Zaqueu, maioral entre os publicanos. Quer dizer que ele era um destaque. Ele não era um cobrador de imposto comum, ele era alguém que era superior, mas que ele tinha uma lacuna no coração, que não pôde ser preenchido por nada que o dinheiro dava. Mas ele ouviu falar em um homem que curava, libertava, sarava. Ficou doido para conhecer esse Jesus, até que ele não conheceu Jesus. Não. O texto diz que ele foi conhecido por Deus. Zaqueu desce depressa, não foi? Ou estou errado? Me corrijam. E Zaqueu desceu alegremente. Ali, Zaqueu foi banhado
pela graça de Deus. Pagou quanto? 0. Igual diz na vaquejada quando o boi cai fora da faixa. 0. O texto continua dizendo o seguinte, letra A. O fim principal do homem. A palavra fim aqui, meu irmão, coloque-se como propósito. Qual o propósito principal do homem diante da criação de Deus? A resposta à primeira pergunta do Catecismo Maior, que também é do Breve Catecismo, é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Lembra do salmista? Onde ele diz: tu és a minha herança, outro bem não possuo. Veja isso, meu irmão, no seu dia a dia, viu? Veja isso. Ele traz diversos textos aqui e ele segue dizendo: contudo, o pecado desvia o homem de seu propósito principal. A apresentação do Evangelho deve apontar que o homem necessita de Cristo. Ele é a mensagem e é o melhor para nós, para cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Presbítero Gil, o senhor foi para Paulo Afonso. A habilitação já venceu? Não. O senhor, pela idade, não pega de 10 anos, não, né? Nada, eu por sorte, na época que eu renovei a minha, ainda era no governo de Bolsonaro. Já pegou 5? E ele deu 5, agora só são 3. Só são 3, né? E aí o senhor partiu, presbítero, para Paulo Afonso. Partiu para Paulo Afonso. Na Barcona Branca, de pé embaixo. Chegou lá, aí passou naqueles cabinhos que fica lá de calça caque e coleta azul, PRF. E aí os caras chegam e fazem: bom dia, senhor, bom dia. Documento do veículo e habilitação. Aí o senhor apresenta a habilitação vencida há mais de 30 dias, né? Porque existe um período de carência. Até 30 dias ainda pode se livrar. O que é que vai acontecer com o senhor? Vai sofrer uma multa. E o senhor tem que chamar alguém habilitado para retirar o veículo. Vai ser, na hora, ficar preso, até trazer alguém que possa. Habilitado, não é verdade? Por quê? Porque o senhor encontra-se indevidamente, o senhor não está habilitado. Aquilo que habilitou o senhor, o órgão responsável, ele não reconhece a validade daquela habilitação. Cristo é quem nos habilita. É Ele quem nos habilita. Ele é quem é a mensagem. Então, quando eu vou falar sobre o aspecto da evangelização, eu falo sobre Cristo. Pastor, eu não posso usar um testemunho. Pode! Chamado de ponto de contato, de modelo, chamar a atenção. Você usa um conceito. Você usa um conceito sobre, por exemplo, você pode evangelizar um mecânico e falar a ele como é o conceito no convívio mecânico. Quando uma peça de um veículo quebra, o mecânico faz como? Troca? Ah, eu não sabia. Mas conosco não é assim. Não tem como você trocar pessoas. Deus, Ele transforma a pessoa. Ele molda a pessoa. Lembra do oleiro que pega o barro? Cristo é assim. Ele não troca. Ele molda, Ele transforma. Mas o mecânico pode consertar a peça. Não. Desde o conserto. Correto. Eu falo o seguinte, porque não existe uma peça para ser trocada. Existe um ser para ser transformado. Existe um ser. Ele é o restaurador por excelência, porque o ser humano, por exemplo, nós podemos trocar órgãos, mas isso não nos faz conformados diante de Deus para a salvação. É uma obra que é exclusivamente e particular de Deus. O segundo ponto, ponto B, só adorador convida a adorar. Lembra de João capítulo 4? A mulher samaritana, ela pergunta: Senhor, aonde é mesmo o lugar que devemos adorar? Vocês dizem que é aqui, nós dizemos que é lá. Jesus, ele dá uma resposta. Quem lembra, por favor? Ele vai dizer que vem a hora e já chegou, então os seus adoradores deverão adorar em espírito e em verdade. Nem lá e nem cá. Porque o Pai
busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Não tem relação com o lugar. Irmão, vou morar no monte. Quem quer um dia orar naquela serra? Estou doido para subir. Beleza. Quebrar a santinha. É pecado orar ali em cima? Não. Mas quando eu atribuo orar lá como sendo mais perto do céu, Deus, isso está errado. Porque jamais é o lugar, jamais é a posição do corpo, jamais é a eloquência, a hora, 3 horas da manhã, né, irmã Lívia, que a fila está menor. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Eu não posso atribuir e direcionar a Deus as limitações que pertencem a mim. Eu sou limitado. Eu nem sei orar como convém. Eu nem sei orar como convém. Quem diz isso é a Bíblia. Se alguém acha que sabe, ligue para o Procon no céu e converse com o Espírito Santo. Se os dons representassem estar mais perto de Deus, a arca da aliança ficaria no monte, não lá em partes mais baixas. E o salmista não. Jerusalém, E o salmista não teria escrito: olharei para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não está preso, nem retido e nem condicionado a nada. Mas eu acho que eu vou falar do monte, porque você jogar no monte, né? Sempre que era para ficar mais sossegado lá. Sem interrupção, tudo bem. Seu quarto. Correto. Somente podemos apresentar a solução para a carência do outro se a nossa já estiver sido saciada por Cristo. Eu não posso ser um discípulo, um discipulador, se eu verdadeiramente não fui discipulado. Eu não posso falar com convicção de alguém a qual eu não gosto dela. Não tem como. Se você não sente nenhum desejo em apresentar a solução divina para a carência da alma, é muito provável que a sua ainda não tenha sido saciada. Desse modo, não faz sentido convidar outros a adorar a Deus, se você mesmo não o adora em espírito e em verdade. Eu me lembro de uma fala de uma certa pessoa. Nós estávamos numa aula de escola bíblica. A escola bíblica na igreja congregacional, ela funciona um pouco diferente daqui. Lá, nós fazíamos um círculo, onde o orientador fica, e em forma de U, bem perto, era uma coisa bem perto. E essa pessoa disse assim, que já sentia-se sim, convictamente salva no Senhor, e que não tinha, segundo a mesma, nenhuma necessidade de falar dele para ninguém. O esposo dela era presbítero, ele olhou assustado. Ele olhou assustadíssimo. Aí eu disse assim, irmã, posso fazer uma pergunta à senhora? Ela disse, pode. Ela não devia ter dito pode. Na real, eu ia perguntar do mesmo jeito. Como a senhora foi alcançada? O que ela respondeu? Só foi suficiente a pergunta. Como a senhora foi alcançada? Já pensou? Vocês lembram aqui de algumas pessoas aí no mundo que dizem que não querem ter filho? Que é para o corpo não sei o que mais lá? Tem uma série de desculpas. Meu irmão, esse corpo velho nosso vai sofrer as amortizações do tempo. Quer queira, quer não queira. dependendo da mulher ter filho ou não. Vai murchar a cara, vai. Aí minha professora dizia, mulher assim, ó. Para não mexer. Nenhum de nós temos a capacidade de reter o tempo, deixá-lo lá. Não, nós vamos sentir. Olha os cabelinhos brancos. Até porque o corpo da mulher, na época da gravidez, sofre muitas deformações dos hormônios. Mas, depois que ela dá a luz, aos poucos o corpo vai voltando ao normal. E isso aqui é bem importante, para que a gente não se prenda aos feitos da carne. Nós temos um propósito, um objetivo, um alvo muito maior. Eu não ligo para nada não, meus irmãos.
Não ligo para nada. Pode torar aí, eu não estou nem aí. Pastor, vamos fazer aqui uma correção nesse sinalzinho do senhor aqui. Aqui foi uma bolada que eu tomei jogando bola. Acho que até trouxe um dano agora à minha visão. Foi isso que eu fiquei sabendo. Era para fazer uma cirurgia, tirar a carne não sei da onde. Queriam tirar da nada para botar aqui. Eu disse, eu acho que isso não vai dar certo. Carne daqui, aqui, não vai dar certo. Não vou fazer isso. Eu não me sinto menor em nada. Eu não sinto nada. Na escola eu era conhecido como o menino do furinho. Quem é o presidente do Grêmio e do colegiado? É um que tem um furinho assim no rosto. Era assim. Era uma marca. E foi uma marca mesmo. Viu? Solução para o pecado. Existe? Se existe, aonde está? E se eu já sei onde está, como eu posso ser alcançado ou obtê-lo? Qual é a resposta certa? Quem pode me ajudar nessa leitura? Vamos aí. Nós sabemos que todo homem nasce em pecado, pois nosso representante desobedeceu a ordem divina, tornando todo homem pecador e carente de Deus. Contudo, o Evangelho maravilhoso de mostrar que, se pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A solução divina para o pecado foi anunciada imediatamente após a queda e realizada no sacrifício de Cristo. Ela é a garantia que temos que seremos salvos da ira de Deus. O seu chefe nos lembra que a evangelização oferece segurança, não somente para esta vida, mas também para quem virá. O segredo dessa esperança repousa sobre a doutrina do perdão de Cristo. João 3,16, por favor. Pode citar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A parte B do versículo diz, para que todo aquele que nele crê. A palavra crer é futuro, presente ou passado? Presente, agora. Então, eu vivo isso agora para desfrutar no amanhã. Para todo aquele que nele crê, o verbo está no presente, creio, eu creio no Senhor. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá não está dizendo que eu não morrerei fisicamente, não. Lá não está dizendo isso, lá está dizendo que eu não pereço. Perecer é o que vai acontecer, pelo que está escrito em João capítulo 5, verso 28 e 29. É ali. A chave é essa. E o que foi lido pela irmã Lívia, o reverendo Russell Shedd diz o seguinte: a evangelização oferece esperança não somente para essa vida, mas também para a que virá. O segredo dessa esperança repousa sobre a doutrina do retorno de Cristo. Lembram? Cristo subiu advogado, descerá juiz. Cristo subiu advogado, aquele que está à destra de Deus, que intercede por nós, que nos assiste em nossa fraqueza. Mas quando Ele vier, não haverá choro nem vela, como diz o ditado. Todos estarão diante do tribunal de Deus e prestaremos conta a Ele, sem distinção. Mas também está escrito em João 11, 25 e 26 o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque existe. Por quê? Porque, de verdade, muitos de nós podemos talvez não estar mais vivos fisicamente na volta de Cristo. Mas pode ser que Ele volte antes mesmo que a gente passe pela morte física. Porém, uma coisa é certa: a Bíblia diz que os vivos não precederão os mortos. Nós veremos isso. É o que diz a Bíblia. Quem discordar, ligue para o PROCON no céu. Não fale comigo, porque eu só transmito o que a Bíblia diz. Então, reverendo Russell Shedd foi um servo de Deus, morreu há pouco tempo. Foi recolhido pelo Senhor e foi feita até uma Bíblia em homenagem a ele. Ele não gostou, não. A Bíblia Shedd foi em homenagem a ele. Ele não gostou, não. Era uma pessoa muito humilde. E ele falava: Cristo é o nosso Redentor. Era reverendo Russell Shedd. O ponto 6. Como levar
a pessoa a reconhecer o pecado? Qual é o caminho a se tomar? Me auxiliem aí, por favor. Como foi dito, uma das grandes barreiras para uma pessoa receber a mensagem do Evangelho é a dificuldade em reconhecer seus pecados. É indiscutível que o Espírito Santo é quem convence o homem de seu pecado, mas é nossa responsabilidade mostrar a elas o verdadeiro estado em que nos encontramos diante de Deus. Ação de Deus mais responsabilidade do homem. Nós temos a capacidade e o compromisso de fazer com que a mensagem chegue aos ouvidos dos homens. Dos ouvidos para dentro, já não somos mais nós. A partir do momento em que eles ouvem, é o Espírito Santo quem age, aplicando em suas mentes e corações com eficácia a palavra de Deus. Porém, o mesmo Deus que propôs, que estabeleceu os fins, ele propôs os meios. E o meio é a pregação da palavra. Você não tem que querer criar uma palavra segundo sua vontade, não, meu irmão. É falar como é. Agora sim, devemos ser sensíveis a cada situação. Tem situação que você vai ter que ser que nem o Hulk. Tem situação que você vai ter que ser, sabe? Casos e casos. Porém, Deus é quem vai direcionar você em cada momento. A letra A, por favor. Padrão divino revelado na Escritura. O que é que a Escritura diz com relação a como levar a pessoa a conhecer o pecado? Deixe claro que, independentemente do senso comum, do que é certo ou errado, existe um padrão divino revelado na palavra. Mostra que cada desobediência ao padrão divino é um crime contra Deus. Questione sobre pecados básicos como inveja, maus pensamentos, mentira, etc. E ressalte que tudo isso são crimes contra Deus. Estamos estudando na quarta-feira sobre isso, sobre os 7 pecados capitais. Pecados talvez como eu ouço em algumas orações, os irmãos falam ocultos, ou pecados que a gente ainda não, tipo assim, passou batido, sei lá, que Deus nos mostre, nos revele e nos auxilie no tratamento disso. Porque o pecado, pecar é você dizer não a Deus e sim ao diabo. Pecado é transgredir a lei de Deus. Quem gosta de pecado é quem? O diabo. Quem detesta pecado? É Deus. Então, se a gente andar em pecado, a gente está alegrando o diabo e entristecendo o coração de Deus, não é a verdade? Mostre matematicamente que se cometermos 2 pecados por dia, em uma perspectiva extremamente otimista, no fim de um ano seremos um criminoso com uma ficha contendo pelo menos 730 crimes contra Deus. Se multiplicarmos isso pelos anos de nossa vida, teremos milhares de crimes. Necessitamos de uma solução para os nossos pecados, e essa solução apenas pode vir de alguém que não cometeu nenhum crime. Jesus. 1 Pedro 2. Me diga bem, já pensou se Deus olhasse e nos desse a devida retribuição? Onde você estava hoje? Sabe o que eu acho mais interessante? Uma vez uma certa pessoa de prática espírita kardecista disse que queria me conhecer. Tá bom. E eu todo sujo de lama. Tinha ido para a roça, até mais o filho dela. E aí ela disse que queria falar comigo e queria falar sobre esse Deus que se diz tão bom. Eu digo, gostei dela, gostei. Esse Deus que se diz tão bom. Aonde está esse Deus aqui? Aonde está esse Deus assado? Aonde está esse Deus ali? E eu disse a ela, a senhora sabe o que mais me chama a atenção no ser humano? Não, eu disse, ostentar no seu coração de maneira falsa um amor maior do que o de Deus. Mas eu costumo dizer que nosso maior inimigo é Deus. Eu entendo e aceito isso. Porém, Deus é nosso maior inimigo se formos opostos aos seus mandamentos, estatutos e juízos. Porque é tipo assim, nós temos um povo impenitente, de coração de dura serviço, que não se dobra a Deus. E quem é que pode vencer Deus? Ninguém. Então, o homem que não se arrepende, ele tem o maior adversário diante de si. Invencível.
Porém, o homem que se arrepende, ele tem o maior e mais verdadeiro amigo ao seu lado, que é o Senhor. Mas ele fala, Né? Isso. Não. É isso. não, é porque ele deu uma ressalva como se ele falasse diferente. Não. Eu disse que impede e aceita. Mas eu Ele é nosso maior inimigo, se for o oposto. então ele fala para o Deus, ele é, sim, o maior adversário do homem impenitente, do homem que não se curva, mas é o maior amigo e o mais sincero. As nossas palavras não mensuram ele, é apenas para que a gente compreenda quem é medir Deus, né? Então esse é Deus. Vamos continuar a leitura. Quebrando a lei. Ainda que uma pessoa pratique inúmeras boas ações, tenha uma vida moral exemplar, pareça distante de qualquer acusação aos olhos humanos e seja zelosa na prática da lei, se tropeçar em um pequeno ponto, é culpada de quebrar totalmente. Tiago 2,10. É como um omelete que você está preparando. Você pode utilizar 10 ovos frescos e perfeitos, mas se você adicionar um ovo que está podre, todo o omelete estará perdido. É verdade. O homem é tentado a cumprir a lei de Deus para se tornar aceitável. Contudo, o único caminho para a aprovação de Deus é a pessoa de Cristo, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24:19. Ou João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Ei, Lívia, eu sei até de onde Diego tirou esse conceito. Ele tirou da lição, se não me engano, 2 dessa revista. Olha lá depois. Ele traz esse conceito. É. É na lição 2, é na 3. Sempre, toda semana eu leio ela. Aí, eu acho que foi. Foi. Pronto. O conceito estava aí. Então, não há uma outra maneira. Quando a gente fala assim, qual é a diferença de boas obras aos olhos de Deus de obras socialmente corretas? As socialmente corretas, aos olhos dos homens, elas são boas. Porém, Deus, ele sonda o coração. Como assim, pastor? O que motivou você a fazê-las? O que motivou? Qual é a motivação? Se eu for para a Sinésia de manhã, eu passo na padaria para comprar pão. Para levar para a senhorinha da Serra Vermelha, que fica fechando os buracos. Miliana ali, né? Eu fiquei sabendo que ela tem Miliana ali. Que ela gosta de pão. Paro, converso com ela, levo água. Eu não preciso que ninguém saiba. Abaixo do meu coração tem alegria em dar um socorro, um alento. Agora tem uma parceira, né, Linha? Então, é isso que Deus busca na gente. É a disposição sincera. Independente do que seja. Por isso, irmã Lívia, quando nós tratamos sobre a questão dos ar-condicionados, eu contei com o agir de Deus no coração dos irmãos. Não foi com bondade do homem. Bondade do homem é um lixo. Mas com a bondade de Deus, com ele sentir-se assistido por Deus e dado a ele a oportunidade de abraçar isso, não sabe? Porque para mim é como se eu estivesse fazendo comigo, fazendo com eles. Vendo a alegria deles, o bem-estar deles. Deve ser assim o pensamento, né? E Deus tem agido, né? Vamos para frente? Evangelho sim, moralismo não. Olha, tem a ver com a lição de hoje, viu? Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como princípio maior o quê? O que é que rege a Igreja Presbiteriana do Brasil macro? A palavra. A palavra. E essa igreja, ela também tem documentos confessionais. Breve catecismo, catecismo maior, confissão de vestimista, Constituição Presbiteriana, manual de culto, não sei o que mais lá, não tem? Tudo isso aqui está submisso à palavra. Sabe o que é que o manual presbiteriano diz com relação a oficiais da igreja? Que um oficial que descumprir o cumprimento de hora e de assiduidade, ele tem que ser corrigido. Porque ele é a posição dele e a constituição de formador de opinião é muito mais do que o irmão comum. Está lá. E é assim que a gente tem que ser? Será que é esse o campo primário da gente? Não deve ser.
Então, entre a lei e a graça, a gente vai logo pela graça, que é melhor. É melhor. Existem situações, uma situação que eu sei que vai rolar mais para frente aí. Vai ser delicada, muito. Mas eu vou ter que tomar uma posição. Porém, eu estou preparando o terreno. Bem preparando para tomar a decisão. Não. Sendo persistente, vocês vão tomar conhecimento. Porque passa pela igreja. Mas não sendo, eu vou deixar naquela proposta de ato pastoral. Porque, como diz a própria palavra, se o teu irmão pecar contra ti, tu vai até ele, não precisa expor. Mas é uma necessidade de correção para o bem melhor da igreja. Não é pelo que você quer ou que você deixou de querer, é pelo bem melhor da igreja. Né? Pode prosseguir, minha irmã. Esclareça que a vida cristã não está baseada no moralismo, e sim no evangelho. A palavra de Deus não é uma mensagem de correção de conduta para a aprovação de Deus, mas a graça divina derramada em favor de pessoas que não a merecem e que são transformadas por ela. Perceba que é uma mudança que parte de dentro para fora. É Deus trazendo a solução ao problema do coração pecaminoso. Evite a mensagem do legalismo. Mostre que ser cristão é reconhecer-se pecador, se arrepender sinceramente e depender totalmente de Cristo para ser aprovado diante de Deus. Se vocês não dizimarem, vocês vão para o inferno. Eu vi isso, foi em um outdoor na minha cidade. Quem não dizima vai para o inferno. E por acaso o dízimo é item de salvação? Não. A salvação, ela é única e exclusivamente por Cristo. Todavia, nós temos formas de manifestarmos a nossa confiança e gratidão em Deus. Isso é uma verdade. Mas não que não vou ser salvo por causa disso ou daquilo. Ou porque eu venho para 10 cultos, eu sou o crentão. Não, meu irmão, não é assim. Não é desse jeito. Aí eu chamo esse tipo de mensagem de talo de macaxeira. De dentro para fora. A intenção, a motivação. Quando eu vejo a debilidade em um irmão, eu tenho que primeiro pedir a Deus como é que a gente pode fazer para superar aquilo. Eu tenho também falhas, eu tenho também limitações. Quando eu vejo que eu tenho limitações, eu não me enquadro ou não me coloco na condição de juiz, legislador, daquele que manda, daquele que impera. E é por isso que a igreja, eu falo a igreja sem denominação específica, ela tem sofrido muito no quesito de credibilidade. Por os feitos de alguns, todos pagam. Aquela tal de Bruna Marquezine disse que pedia aos irmãos, quando ela chegasse na igreja, eles não ficassem... Como é que chama o nome quando fica só em cima da pessoa? É isso, Lívia, obrigada. Quietando. Eu disse a ela que ela viesse aqui. Vem aqui. Meu irmão, aqui ninguém é destaque não, meus irmãos. Não, aqui é a oração da irmã Dulce. Eu lembro que ele cresça. Não foi assim a oração da senhora? João Batista disse isso. Não somos nós, não. É o Senhor que deve ser o macro dessa igreja. Não é quem chega aqui, independente de ser ele engenheiro, empresário. Tem aí um dono de um banco, não sei o que lá, master. Tá aí. E tem até ministra enganchada aí. Aí já é o dono do banco, e eu estou lá ligando se ele é o dono do banco. Tem um banco ali na feira enorme, vermelho ainda. A campanha, viu? A campanha contra a violência, né? Contra a mulher. Eu estive lá ontem na feira. Então, meus irmãos, como conclusão, o nosso contribuinte aqui da revista diz assim: ao compartilhar o Evangelho, você precisa apresentar a necessidade do ser humano reconhecer, arrepender-se, confessar e se arrepender de seus pecados, depositando sua fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Se vocês estivessem lá na hora da crucificação de Cristo, isso faria vocês crer em Cristo?
Assim como o centurião reconheceu, cada um de nós podia até reconhecer também. Mas não quer dizer todos. Jesus disse a resposta, que bem-aventurados são os que não viram e creram. Exato. Jesus deu a resposta. Não é porque nós vamos estar lá, a gente ia crer. Não. É uma revelação que se deu tanto no passado, como no presente, como no futuro. Nem todos que viram, creram. Mas todos que creram, viram com os olhos da fé. Essa é a verdade. Fale, minha irmã. É a questão do jogo né? Tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas no meio cristão que infelizmente no grande dia não estarão lá com ele. Mas é um exemplo. E aí, minha irmã Elce, pode ser feita a seguinte pergunta: o que você vê quando você está diante de Cristo? O que você vê? O que você vê? Pense em seu amigo não cristão e descreva a diferença que o Evangelho faria na vida dele. Aquele amigo prostituto que não pode ver um rabo de saia. Aquele amigo que ao passar de frente a um bar não consegue resistir. Esses dias eu fui procurar um irmão nosso aqui da igreja. Aí quando eu cheguei, ele estava sobre o efeito, ainda estava com um pau na mão. Eu passei. Foi, eu não sei o que era que se tratava. Eu falei, fui embora. Planeje alcançá-lo e comunique seu plano à classe. Compartilhe. Qual é o primeiro processo em alcançar uma pessoa? Qual é a primeira fase? Abordar. Essa aqui. A primeira, a orar. Sabe por quê? Porque a oração, a gente ora para que Deus prepare aquela pessoa, mas também nos prepare. A oração é o combustível. Lembrem-se disso. É o combustível que nos move. É o que promove em nós a ação genuína e não apenas um ato físico. O ir. Não, é o cumprir com propósito. Palavra de Deus. Hoje, lição 4 foi cumprida. Louvado seja Deus pela participação de vocês. Irmã Elsa, quer falar? Só nesse contexto, queria dar um testemunho. Fale. Tinha uma pessoa que eu conheci e que era muito dura de coração para receber a palavra. E eu falava e essa pessoa levantava e não queria saber. Sabe aquela pessoa bem dura, ríspida e tudo mais. E aí eu fui orando, né? Como a irmã Dulce falou, fui orando, falava da palavra, às vezes trazia um louvor. E aí o Senhor foi e alcançou. E o que é que eu tiro para as nossas vidas, né? Que a gente muitas vezes acha que aquela pessoa não vai ser alcançada. Muitas vezes a gente se entristece e não quer mais falar, né? E ninguém sabe dos propósitos que o Senhor tem para a vida dessas pessoas. E aí o testemunho é com boa. Ele levantava e me deixava falando só da palavra de Deus. Ele não queria ouvir, não. Duro de coração. A senhora estava usando a estratégia errada. A senhora estava usando a estratégia errada. Não estava nem com a vassoura do lado? Com a vassoura. E aí o Senhor alcançou. E a gente pensa que não vai, né? Mas a oração e a gente insistir, né? O Senhor é que faz o resto, a obra, né? Perfeito.